A economia russa está literalmente derretendo diante dos nossos olhos, e Putin está pessoalmente com medo. É por isso que ele deixou o Kremlin completamente para ir implorar por ajuda aos antigos estados soviéticos. Enquanto isso, oficiais russos não sabem o que está acontecendo em casa. Podemos ver isso pelas entrevistas sem sentido que eles estão dando à mídia enquanto Putin está fora. Mas veja, essa nem foi a pior parte. A pior parte para a Rússia foi como Putin foi tratado nessa reunião entre os antigos estados soviéticos. Ele precisou implorar por ajuda, mas antes teve que pedir desculpas pessoalmente ao Azerbaijão, na frente do mundo inteiro. A Rússia está percebendo lentamente que talvez não sobreviva intacta, e tudo começa com o fracasso das Forças Armadas russas. Ouça você mesmo. Já falei isso antes, mas vou compartilhar com você. Quero dizer, literalmente, se você colocasse um caracol para sair da fronteira da Rússia com a Ucrânia e ele continuasse andando pelos últimos 3 anos e meio, agora ele já estaria na Polônia. Eles nem atingiram 20% do país. Então, acho que isso demonstra o quão inepto, quão ineficaz, inepto, incompetente o exército russo se mostrou no campo de batalha. Quando todos os países do mundo podem ver que você não é a segunda força militar mais forte, como afirmou por décadas. Eles param de reagir ao seu bullying e, na verdade, começam a revidar. É exatamente isso que o Azerbaijão tem feito nos últimos anos. Veja, no último Natal, 25 de dezembro de 2024, a Rússia derrubou um avião civil azeri. Mas então a Rússia se recusou a pedir desculpas por esse erro ou assumir qualquer tipo de responsabilidade. Putin afirmou que o avião caiu por erro do piloto. Bem, os azerbaijanos não aceitaram essa desculpa e não tinham medo do exército russo. Na verdade, eles perceberam que a Rússia precisa mais do Azerbaijão do que o Azerbaijão precisa da Rússia. E é exatamente por isso que Putin agora está sendo forçado a se desculpar publicamente e admitir seu erro antes de poder pedir ajuda para a economia russa. Escute você mesmo. Gostaria de começar nossa reunião com o tema mais sensível, a tragédia da aviação que ocorreu em nossos céus. Na nossa primeira ligação, nos pediram desculpas por esse trágico evento e informaram que ocorreu no espaço aéreo russo, vindo da Rússia. Também expressei sinceras condolências às famílias das vítimas. Tenho que dizer que concordamos com o plano. Gostaria de repetir isso mais uma vez, reafirmar e dizer que estamos, claro, conforme combinado. Podemos falar sobre as causas dessa tragédia, dessa catástrofe. Está relacionado a várias circunstâncias. A primeira é que havia um drone ucraniano no céu. Rastreávamos 3 desses drones que cruzaram a fronteira russa à noite, no dia da tragédia. Gente, estou tendo dificuldade em acompanhar todas as coisas que Putin culpou a Ucrânia, como o colapso da economia russa. Bem, isso é culpa da Ucrânia. O exército russo é incompetente, claro. Isso também é culpa da Ucrânia. E agora a Rússia derruba um avião de passageiros. E de alguma forma, ainda é culpa da Ucrânia. Eu sinto que se Putin bater o dedo do pé na mesa, ele vai culpar a Ucrânia por isso também. Ele vê a Ucrânia em todo lugar. E isso porque a Ucrânia se tornou um verdadeiro pesadelo para ele. Como se isso já não fosse embaraçoso para o líder do segundo exército mais forte do mundo, veja este próximo vídeo. Porque nesse vídeo, Putin acidentalmente revela por que o exército russo está fracassando tanto. Não é culpa dos comandantes russos, é culpa do comandante em chefe da Rússia, e esse é o Putin. Ouça você mesmo. O segundo motivo são falhas técnicas no próprio sistema de defesa aérea da Rússia. Os 2 mísseis lançados não atingiram a aeronave. Se tivessem, ela teria caído na hora. Mas explodiram. Talvez tenha sido uma autodestruição, principalmente não pelas ogivas, mas muito provavelmente pelos fragmentos dos próprios mísseis. É exatamente por isso que o piloto percebeu como uma colisão com um bando de pássaros. Ele também foi orientado.
Isso também é claramente audível nas caixas pretas. É exatamente por isso que o exército russo está sofrendo. Putin não faz ideia de como as coisas funcionam. Isso porque ele diz que a defesa aérea deveria atingir o avião. Mas não é assim que as defesas aéreas russas funcionam. E é meio triste que eu saiba disso, e o Putin não. Veja, a Rússia usa Pantsir, S-1, S-2, possivelmente TOR, e certamente S-300 e S-400. Todos esses usam mísseis com espoleta de proximidade. Ou seja, os mísseis chegam perto do alvo e explodem, liberando estilhaços que derrubam o alvo. Veja um vídeo demonstrando como isso deve funcionar. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Rússia derrubou acidentalmente aquele avião do Azerbaijão. Mas Putin estava dizendo que era para ser um acerto direto, mas as defesas aéreas russas falharam. Agora, ele acertou em uma parte. As defesas aéreas russas falham o tempo todo, mas não acho que foi o caso dessa vez. A única vez que acerto direto é usado é quando eles estão usando um sistema moderno de defesa aérea. Eles só usam isso para parar um míssil balístico, já que é preciso acertá-lo para derrubá-lo. Mas veja, isso mostra qual é o problema de todo o sistema russo. E esse é um problema que vemos em todas as ditaduras. Ditadores mantêm o controle das forças armadas para evitar que sejam usados contra eles em um golpe. Meio que como o que Prigozhin fez há quase 2 anos. Por outro lado, eles não têm experiência para liderar as forças armadas e acabam sendo piores que inúteis no comando do exército. Eles não ajudam, na verdade, acabam prejudicando as capacidades das forças armadas. Tudo isso resulta em desastre, como vemos na Ucrânia. Isso aconteceu com Saddam, isso aconteceu com Gaddafi e estamos vendo acontecer com Putin diante dos nossos olhos. Além disso, outra coisa que os ditadores fazem é colocar pessoas incompetentes ao seu redor para não precisarem se preocupar com alguém tentando derrubá-los. Bem, isso leva a entrevistas desastrosas quando o querido líder não está em casa. É isso que também ocorre no Kremlin. Putin está fora do país e os oficiais russos idiotas estão divulgando mensagens completamente incoerentes da Rússia. Vamos ouvir este primeiro, onde temos o ministro das Relações Exteriores dizendo que a reunião do Alasca entre Putin e o presidente Trump foi completamente inútil. Infelizmente, precisamos afirmar que o poderoso impulso de Anchorage em favor de acordos foi amplamente esgotado pelos esforços dos inimigos e pelos esforços daqueles que são a favor da guerra. Até o último ucraniano, antes dos europeus. Como eu disse, esse é o vice-ministro das Relações Exteriores. Mas neste próximo trecho, temos o conselheiro russo de política externa. Parece que essa posição lida direto com Putin e transmite uma mensagem bem diferente da do ministro das Relações Exteriores. Claro, os entendimentos e acordos alcançados em Anchorage não agradam a todos. Durante a reunião em Anchorage, os dois presidentes concordaram em elementos bastante significativos que poderiam formar a base para uma solução pacífica na Ucrânia. Claro, os entendimentos e acordos alcançados em Anchorage não agradam a todos. Por exemplo, os europeus não gostam deles, nem o regime ucraniano. Quem não quer uma solução pacífica para a crise ucraniana não gosta deles. Eles não gostam desses acordos e entendimentos, mas isso não significa que eles não funcionem. Eles funcionam. Com base nesses acordos e entendimentos, seguimos e seguiremos em contato com nossos parceiros americanos. Portanto, quaisquer declarações de que o impulso de Anchorage está diminuindo ou se esgotou estão completamente incorretas. Agora, veja, o motivo pelo qual os russos estão divulgando tantas mensagens contraditórias é porque eles estão meio irritados com o presidente Trump por fornecer Tomahawks à Ucrânia. Mas também evitam criticar Trump de forma agressiva, pois isso pode ter resultados desastrosos.
Esses resultados desastrosos que a Rússia teme podem chegar antes do esperado. O representante dos Estados Unidos da América na OTAN afirmou que os Estados Unidos da América possuem armas poderosas que podem fornecer à Ucrânia e destruir o Kremlin. Ouça isso! Os Estados Unidos, como o almirante mencionou, quero dizer, nós temos capacidades que atualmente não estão sendo empregadas no campo de batalha na Ucrânia, que são temíveis, que são poderosas e que podem literalmente causar sérios danos em um local e momento de nossa escolha. E que alguns desses vão continuar sendo potencialmente enviados para a Ucrânia para uso deles. E isso pode mudar o cálculo. Mas, obviamente, ainda não chegamos ao ponto em que Vladimir Putin decidiu que é o momento apropriado para negociar. E sabe, eu não sei. Quero dizer, o problema em que Vladimir Putin se encontra é que ele não pode demonstrar fraqueza. E não era apenas algum representante na OTAN que estava dizendo essas coisas. Era o próprio presidente dos Estados Unidos da América. O presidente Trump também enviou uma mensagem semelhante à Rússia. Acho que devo chamar isso de um aviso. Sim, estamos aumentando a pressão, estamos aumentando juntos, todos nós estamos aumentando. A OTAN tem sido ótima. O líder da OTAN, como você sabe, Mark, tem sido fantástico, eu acho. E ele é um cara fantástico. E eles estão aumentando o ritmo. Estamos vendendo muitas armas para a OTAN e isso está indo, eu acho, para a Ucrânia, na maior parte. Depende deles, mas estão comprando armas dos Estados Unidos da América, que são as melhores do mundo. Vocês compram nossos aviões e muitos dos nossos equipamentos e vocês têm uma grande força, na verdade, vocês têm uma força tremenda de equipamentos